boa tarde a todos nós aqui encarnados ainda no corpo físico e os irmãos desencarnados que aqui comparecem, embora nem todos possamos vê-los, mas estão presentes em busca de consolo e de esclarecimento. Que tenhamos uma tarde proveitosa para nosso desenvolvimento espiritual. O nosso tema chama-se Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. Nós estamos em novembro de 2012. No mês passado, portanto em outubro de 2012, terminou uma novela que eletrizou o país. Foi seguida assim por um número muito grande de espectadores no Brasil todo, porque essa novela lidava com as paixões humanas. Então é muito interessante nós percebermos que talvez pela primeira vez, claro que era uma obra de ficção, não havia a boazinha e a mazinha. Todos os personagens eram muito ambivalentes. A protagonista era altamente vingativa, mesmo que a sua vingança fosse perseguida em nome da justiça. A antagonista era um horror de dissimulação, maldade. Então, nessa novela não havia cores definidas, o preto e o branco. Todas as personagens eram de tons de cinza. Vocês devem estar se perguntando se eu não errei de porta ou se vocês não erraram de porta, porque afinal de contas ninguém veio aqui para falar de novela, né? Mas eu achei que foi um exemplo assim muito presente, muito próximo e que mostra muito bem também a nossa realidade, a realidade do mundo em que nós vivemos, do nosso planeta Terra. Todos nós somos ainda ambivalentes. Todos nós oscilamos entre o bem e o mal. Paulo já dizia: eu não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. E foi Paulo que disse isso. Imagina nós, né, que não somos personagens de novela de ficção, mas vivemos a nossa novela da vida real, cujo roteiro nós estudamos, aceitamos antes de reencarnarmos. E nesse aspecto do nosso planeta, da destinação do planeta, que é o cenário da novela das nossas vidas, nós precisamos compreender que os mundos no universo passam por uma escala. O Espiritismo trouxe para nós o entendimento de que, assim como nós vamos desenvolvendo a nossa elevação espiritual em termos individuais, em termos de mundos que existem no universo, também há uma escala. Há uma escala que varia de acordo com a elevação espiritual maior ou menor dos seus habitantes. Assim nós temos na grande casa de Deus muitas moradas. Foi Jesus que afirmou: há muitas moradas na casa do Pai. Nessa morada universal existem diversos cômodos, diversos quartos. A nossa suíte, a suíte que nós habitamos, chamada Terra, pintada de azul, né? Que bom, né? Nós moramos num planeta, numa casa, um cômodo da casa do Pai pintado de azul. Isso já nos traz assim uma alegria, né? Um sentimento de esperança muito grande, morar no azul, que coisa boa. Mas esse nosso planeta, esse nosso cômodo, ainda apresenta
muita diferença entre os seus moradores. Se nós imaginarmos que moramos com um grupo familiar num cômodo só, nós podemos ter ideia das dificuldades de convivência que se apresentam, porque nós ainda não podemos escolher nem a nossa vizinhança e muito menos aqueles com quem coabitamos, porque esse contrato de aluguel foi feito antes de reencarnarmos. Então é por isso que temos que conviver no mesmo quarto da casa universal com aquelas pessoas queridas que nos estimulam, que nos dão afeto e que nós retribuímos também com muito amor. Mas ao mesmo tempo, nós temos que conviver com aqueles que ainda se apresentam como pessoas difíceis de conviver, invejosas, briguentas, mas estamos todos no mesmo cômodo. Então, quem já acha que melhorou um pouquinho, tem que desenvolver a tolerância, porque nós ainda não podemos mudar de casa, ainda não. Esse ainda não é uma limitação de diminuir possibilidade, não. Este ainda significa esperança. Ainda não foi, mas vai ser. Então as nossas escolhas da parentela, as escolhas da vizinhança, dos círculos profissionais com que nós temos que conviver, fazem todos parte, todas essas escolhas fazem parte então do nosso contrato para habitar o cômodo azul, o cômodo pintado de azul na casa universal. Nós ainda não podemos escolher porque ainda não temos maturidade espiritual. É bastante comum o adolescente que vive com os pais, de vez em quando, se rebelar. Eu quero ir morar sozinho, eu não aguento mais conviver com vocês. Só que ele ainda não tem condição, ele ainda não pode se manter. Se ele resolver sair de casa, vai para uma situação pior. Então ele tem que aguentar, né? Até crescer mais e realmente criar, né, o seu próprio cômodo, construir o seu próprio cômodo, a sua moradia. Nós, na casa do Pai, que é o universo, neste cômodo que é o planeta azul, planeta Terra, nós ainda somos adolescentes espirituais. Nós ainda não podemos decidir se vamos morar aqui ou ali. Nós temos que morar neste cômodo porque o nosso nível espiritual está de acordo com o planeta que nós estamos habitando. A nossa ambivalência, a nossa oscilação vibracional nos demonstra que o que nós precisamos, onde nós precisamos estar, é justamente nesse planeta, nesse mundo, nesta casa que nós vivemos atualmente. A doutrina espírita nos esclarece que existem variados estágios dos mundos habitados. Então vamos gravar isso. Estágios dos mundos habitados. Então não estou falando da Terra. Existem mundos no estágio ainda muito primitivo, em que o instinto, a luta pela sobrevivência é predominante. Então, nesses mundos, acaba havendo uma aparente predominância do mal, embora nós saibamos que o mal é apenas a ausência do bem. Então, é melhor nós chamarmos que nesses mundos, dizermos que nesses mundos primitivos, existe a ignorância do que seja o bem. Por que essa ignorância? Porque todos nós, espíritos, fomos criados como se fôssemos papel em branco. Simples, sem saber, sem conhecimento. E essa ignorância das coisas espirituais nos fez, muitas vezes, em alguns mundos primitivos, isso ainda continua, né, desenvolver um egoísmo muito grande, porque era esse egoísmo que significava a sobrevivência. Então, o outro era afastado. Se o meu interesse tinha que prevalecer, lamentavelmente, os demais
não tinham condição de disputar conosco amizade, fraternidade, divisão, nada disso. Muito bem, são os mundos primitivos. E a Terra já esteve nesse estágio. Nós podemos comparar, nem é comparar, podemos entender a Terra como um mundo primitivo no seu estágio pré-histórico, em que as almas, espíritos encarnados, estavam tendo as suas primeiras encarnações. Então a Terra nos recebeu espíritos que vieram encarnar para fazer aqui a sua trajetória, num mundo ainda primitivo. Mas o progresso é lei, uma das leis de Deus. E através da lei do progresso, essa etapa de mundo primitivo foi sendo superada e a Terra atingiu um estágio de mundo intermediário, em que existe o mal, existe o bem, uma ambivalência, não só em toda a sociedade, a gente vê isso aí o tempo todo, mas dentro de nós mesmos. Nós somos capazes de gestos de uma grandeza, de uma fraternidade imensa, de doação, de ceder o seu espaço para favorecer o outro. Ao mesmo tempo nos tornamos, às vezes, mesquinhos, egoístas, pequenos, competitivos. É a ambivalência característica dos mundos intermediários. É o estágio do mundo de provas e de expiações. Provas que nós escolhemos, expiações que nós temos que realmente que passar, que resolver na última chamada, na última chance, para que possamos acompanhar a evolução do planeta. No terceiro estágio, depois de vencermos esse segundo estágio de mundo intermediário, nós vamos chegar ao mundo regenerado, ao mundo em que, embora ainda exista o mal, o bem prevalece. Então os espíritos já conseguiram dar um equilíbrio entre o seu conhecimento do bem e do mal e estão realmente dispostos a fazer com que o bem prevaleça. Continuando a lei do progresso, no estágio seguinte, os mundos que já saíram dessa etapa de regeneração e se tornaram mundos ditosos, mundos felizes, em que o mal, então, já deixou de existir, mal este por causa da ignorância espiritual. Então, são os mundos felizes, o bem existe. E a grande esperança que a doutrina trouxe é que todos nós vamos ser habitantes deste mundo feliz. Vai demorar? Não vai demorar? O contrato vai vencer antes da gente estar preparado para fazer a maletinha e ir para lá? Depende de nós. Cada passo evolutivo depende de cada um, porque Deus confia em nós. Tanto confia que nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos o poder de fazer escolhas. Escolhemos mal, aí vamos demorar mais um pouquinho, né? Se fizermos as escolhas que o nosso mentor nos intui, que Jesus nos mostrou, evidentemente nós vamos dar uma caminhada. Então o estágio da Terra, no momento, não é de mundo regenerado ainda, mas não é mais totalmente daquele estágio intermediário. Por quê? Porque dentro da evolução planetária, nós, espíritos encarnados no planeta Terra, já percebemos que nós já estamos com um pezinho no degrau de cima. Nós estamos passando pelo momento da grande transição planetária, da grande virada. É por isso que as pessoas que estão meio mal informadas falam em fim do mundo, que em 2012, que é esse ano, meu Deus, está chegando, 21 de dezembro, 21 de 12 do 12, o mundo vai acabar porque os maias, num calendário, fizeram isso. Gente, não existe nada disso em termos
físicos, em termos de o planeta vai explodir, não. O que acontece é que realmente está havendo uma transição planetária prevista na lei do progresso. E é uma mudança para o bem. O nosso progresso está nos levando para passarmos ao estágio de mundo de regeneração. Mas se no momento nós ainda estamos num mundo de provas e de expiações, como é que nós podemos contribuir para que esse estágio planetário avance? Através das nossas vibrações. As vibrações amorosas, fraternas, evidentemente, têm uma repercussão imensa em toda, eu vou usar a palavra aura, tá? Talvez não esteja muito bem colocado não, mas eu acho que vai dar para entender. Na aura do planeta, quer dizer, nesse campo vibratório que o planeta tem e que é formado pelas nossas emanações. No momento em que nós aprendermos a vibrar no amor, toda a vibração do planeta será amorosa e o planeta vai sair do lixão, né? E vai entrar num mundo regenerado, num mundo de refazimento e sem sofrimento. Aliás, gente, o sofrimento é uma das razões para que a vibração individual e a vibração planetária, consequentemente, seja muito atingida. Já sabemos que a dor é inevitável num planeta de provas e expiações, mas o sofrimento é opcional. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá o bom e o mal, o bem e o mal. O bem e o mal sofrer. Como é que você vai sofrer bem? Com resignação, com esperança, com autoeducação, porque a dor, claro que a gente sente, ninguém vai negar a existência de dor no planeta de provas e de expiações. A maneira como você reage a essa dor, reclamando, se revoltando, aí é um mal sofrer, né? E cada vez que nós sofremos, e sofremos mal, a vibração planetária fica comprometida. Então nós temos uma responsabilidade muito grande para que a destinação do nosso planeta seja atingida, a destinação de ser mundo feliz, de ser mundo em que haja só o bem. Depende de nós. É uma responsabilidade muito importante, uma responsabilidade nossa como indivíduos, mas o todo é formado por partes. Nós somos os indivíduos que formamos esse todo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nesses itens que nós estamos estudando, diz, eu vou ler para ficar bem textual as palavras do Evangelho. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e tantas enfermidades. Mas deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Ué, como é que pode? Então, gente, isto significa que a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, com as informações preciosas trazidas pela espiritualidade maior, pelo Espírito de Verdade, pelos mentores, por aqueles que se comunicaram com Allan Kardec, que foram sendo complementados através das psicografias, né? Chico Xavier é um exemplo maravilhoso de tanta coisa que chegou, Joana de Ângeles dando informações. Então vou repetir a frase: na Terra existe apenas uma pequena fração da humanidade. Nós temos que dimensionar o alcance dessas palavras. No século XVI, viveu um homem chamado Giordano Bruno, que era um religioso, estudioso, espírito de luz, que ousou dizer, afirmar, porque evidentemente não era um espírito qualquer, que havia vida
no universo além da Terra. Podem imaginar o que aconteceu com ele dentro de uma Europa, de uma Itália dogmática, em que a igreja tradicional era aliada ao poder, tinha mais poder do que os próprios reis, e ele, por causa da sua afirmação corajosa, foi condenado a morrer queimado vivo nas fogueiras da Inquisição. Com sadismo assim impressionante, e ele, com serenidade, não se desdisse. Ele continuou afirmando: sim, a Terra não é o único mundo habitado. E Jesus confirma, Jesus é que informa, é o primeiro que nos informa disso. Há muitas moradas na casa do Pai. Se a casa do Pai é o universo, ora, há muitas casas além da Terra. Muito bem. No século XIX, um outro homem corajoso, também um outro espírito do maior gabarito, chamado Allan Kardec, reafirma isso. Reafirma não só que há muitas moradas na casa do Pai, nessa casa que é o universo, mas que essas casas, esses mundos, esses cômodos da grande casa universal passam por estágios. Que a lei do progresso não atinge apenas os espíritos, não atinge apenas as pessoas, mas atinge os mundos. E que os mundos passam por um estágio evolutivo também. Vocês podem imaginar um homem do século XIX, em que as religiões tradicionais, católica e protestante, jamais ousariam dizer ou pensar que havia vida em outros planetas. Até recentemente, Galileu, que afirmou que a Terra é que se movia em torno do Sol, e foi condenado pela Inquisição, só não morreu, porque disse assim: não, então tá bem, vocês querem que eu diga que a Terra não se move? Tá bem, eu digo. Aí, na hora que ele ia saindo do tribunal, falou baixinho: mas que se move, se move. Então ele tinha certeza da sua afirmação. Então, num mundo que negava até os movimentos planetários, né, em que achava que a Terra era o centro do universo, era o centro de tudo, e um homem chegar e dizer: olha, a vida não é só aqui não. Há mundos mais adiantados do que a Terra. Olha que horror, que loucura, que ousadia. E Allan Kardec teve a coragem de dizer, de publicar essa verdade trazida pelos espíritos. Então, gente, o nosso mundo primitivo teve o seu alavancar para o progresso através de seres que vieram de uma estrela, não é nem planeta, de uma estrela chamada Capela. Na constelação do Cocheiro, que existe uma constelação aí, existe uma estrela chamada Capela ou Cabra, né? E este mundo já tinha ultrapassado o estágio de mundo primitivo, de mundo intermediário, de mundo regenerado, e já estava indo para um mundo superior, para um mundo feliz. E o que aconteceu? Nem todos os seus habitantes estavam no mesmo grau de desenvolvimento espiritual. A intelectualidade perfeita, conheciam técnicas, eram fantásticos, inteligentíssimos. Agora, o lado moral, o lado espiritual, ainda estava muito comprometido para alguns. Qual foi a providência divina? Condenar todo mundo para o inferno? O inferno não existe. O inferno está na nossa consciência. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. Então, o que foi o inferno para esses habitantes de Capela? Foram encaminhados para um planeta primitivo, que era a nossa terra pré-histórica, para que aqui ensinassem técnicas, né, aos homens primitivos, aos homens pré-históricos, e a história constata isso. Como é que pode os egípcios, né, usando tanga, aquela coisa assim tão aparentemente primitiva, construir as pirâmides? A grande pirâmide, ela divide a Terra exatamente no meio, entre os dois polos. Como é que os egípcios sabiam disso? Então, se vocês lerem A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, se vocês lerem Os Exilados de Capela, vão entender a história à luz do Espiritismo. Vão entender como é que os fatos históricos
não acontecem por acaso, milagrosamente, mas há todo um plano espiritual trabalhando para que essas coisas ocorram. Então, o que vai acontecer conosco? Nesse momento da grande virada, né, da grande transformação planetária, ou nós vamos querer ir para um mundo regenerado, né? Vamos trocar vingança por perdão, vamos trocar culpa por arrependimento eficaz, vamos trocar raiva e ódio por amor, vamos trocar inimizade por fraternidade, e aí nós vamos conseguir sair do lixão. Quem ensinou a terra primitiva a técnica da reciclagem do lixão foram os capelinos. Então esses habitantes de Capela ensinaram o progresso material para aqueles seres primitivos da terra, e eles próprios se reeducaram, tanto que eles aí voltaram, não ficaram mais encarnados depois do Egito entre nós. Muito bem, mas há muitas moradas na casa do Pai. Nós podemos encarar isso de uma outra maneira, porque é muito comum nós sempre olharmos para o exterior. E se nós jogarmos essas palavras, há muitas moradas na casa do Pai, voltadas para nós? Eu sou um corpo ou eu sou um espírito? Um espírito encarnado aqui, né? Vocês não estão vendo o ectoplasma, não. Então, nós somos espíritos. Qual é a nossa morada? O corpo. Então, se você começa a sair dessa explicação perfeita de que a casa do Pai é o universo, que é uma coisa externa, e começa a olhar para você próprio, você vai perceber o quê? A minha morada, porque eu sou um espírito, é o corpo. Então, quando eu desencarnar, quando o meu espírito se libertar da primeira morada, eu vou para outra morada, que, conforme o André Luiz nos mostra, todo mundo viu, né? Viu o Nosso Lar, o filme e tal. A morada que o André Luiz foi, depois de desencarnado, foi um umbral, que é dividido em diversos níveis também. Então, as regiões umbralinas não formam uma coisa só, não. Então, há diversos níveis também no umbral. Mas nós não queremos ficar no umbral. E temos que começar a trabalhar desde já para conseguir pelo menos um duplex em nosso lar, né? Por que a gente vai ficar naquele quartinho escuro, mais feioso, sem iluminação, sem ventilação? Não, nós vamos trabalhar para conseguir um duplex espiritual. Ninguém consegue comprar um duplex a não ser com os seus bônus hora do trabalho do bem. Então vamos lutar, porque à medida em que nós fizermos esse esforço individual para a melhoria espiritual nossa, nós vamos estender essa vibração para as pessoas que nos cercam. Então nós vamos criando um círculo virtuoso de vibrações favoráveis que o progresso da Terra vai existir de qualquer maneira. Mas se nós pudermos adiantar o processo pelas nossas preces, pelas nossas vibrações, pelo nosso trabalho do bem, é a nossa responsabilidade. É isso que nós temos que nos propor a fazer. Essas palavras que Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Foram palavras de despedida de Jesus na última ceia. Foi o momento em que ele então partilha uma série de informações com seus apóstolos e avisa que para aquele lugar em que ele ia, ele voltaria um dia, né? Olha aí o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, mas disse para os apóstolos: para onde eu vou, vocês ainda não podem ir, porque é claro que o nível, né, espiritual de Jesus estava num plano altíssimo, e nem os apóstolos que conviveram com ele estariam aptos a ir para o mesmo plano espiritual que Jesus
iria e que continua velando por nós. Há até uma imagem muito bonita na internet que parece que Jesus está assim, dando um verdadeiro passe na terra, né? Então a sua vibração amorosa é que neutraliza todos esses miasmas negativos que emanam de humanos que ainda não compreenderam, né, a sua importância para levar o nosso país também, né? Aliás, um adendo aqui, nós precisamos parar de falar mal do nosso país. Vamos vibrar favoravelmente sempre. Veio pensamento ruim, aparece na televisão alguém que a gente não queira ver, muda de canal. Se não conseguir ainda fazer uma prece, pelo menos não xinga. Já é um grande passo, porque essa vibração bate e como se fosse ressoar, sabe? Aquele sentimento negativo. Então, se Jesus disse em relação a nós, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem, como é que nós vamos nos arvorar em juízes dos outros? Então vamos ter mais caridade, compreensão, pelo menos com os nossos governantes. Nesses mundos espirituais, que são em diversos andares, digamos assim, porque nós estamos comparando com uma casa, nós sabemos que os espíritos que estão em andares superiores podem descer para ajudar, para se tornarem missionários, para ajudar no desenvolvimento daqueles que estão no nível mais baixo. Só que quem está no nível mais baixo não vê, não percebe. Vocês viram isso no filme também, Nosso Lar, né? Que André Luiz não percebia a presença da mãe, e só quando ele muda a sua frequência vibratória é que ele consegue. Agora, quem está no nível mais baixo para subir tem que ter um crachá, vai ser barrado na porta se não tiver a senha, se não tiver o crachá que permita essa evolução, não basta querer, né? Há até também uma pasta, Nosso Lar, eu acho que é um livro que mostra, elucida um monte de aspectos espirituais que a gente não conhecia e que André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, nos mostra o caso de uma senhora que ficava tentando entrar na colônia Nosso Lar, e ela chorava, batia na porta, e o André Luiz, com muita pena, coitada, ela está pedindo para entrar, vocês estão tão inflexíveis, e aquela barreira espiritual de luz impedindo a entrada desse espírito. E ela pedia, já era uma senhora de idade, até que um dos instrutores diz para André Luiz, só que na realidade ela não está preparada, ela não se arrependeu, ela na Terra cometeu um monte de coisas negativas e ela está fingindo, ela não está sentindo arrependimento nenhum, e nós enxergamos muito bem qual é o seu interior, tanto que ela aí fica brava e sai, né, revoltadíssima porque não conseguiu entrar. E não conseguiu entrar porque o seu estado consciencial, o seu estado vibratório foi percebido pelas entidades de luz vigilantes de Nosso Lar. Então o nosso interior, gente, para conseguir fazer melhora no planeta, fazer com que essa vibração planetária se eleve para mundo regenerado, nós temos que ter, primeiro que tudo, o autoconhecimento. Fazer a reforma íntima. Ninguém se reforma intimamente se não se conhece. É muito fácil nós detectarmos todos os defeitos dos outros. Aí isso é uma beleza, facílimo. Todo mundo é psicólogo do outro. Agora, de si próprio, e eu digo até de psicólogo espiritual, que a gente ainda vai mais além. Ah, aquilo ali é um obsidiado, aquilo ali é não sei o quê. Qualidades, às vezes a gente é um pouquinho mais seguro, né, em relação aos outros, né? A gente é mais... Se alguém chega e diz assim, mas fulano é um profissional tão bom. Mas... Aí vem o mais adversativa para baixar, né? Será que nós fazemos essa crítica em relação a nós?
Não crítica destrutiva, não crítica para gerar culpa, mas críticas para que nós possamos nos enxergar como realmente nós somos, porque só assim, aqueles pontos que ainda são negativos, que são poucos, nós não estamos mais em mundos primitivos, mesmo aqueles que ainda ignoram o bem, aparentemente, o sujeito pode ser um vilão, mas ele gosta do cachorro. Então, já, sabe, tem um sentimento de bem dentro dele, tem uma semente. Então nós não somos mais abomináveis, não somos mais tão ignorantes. É só regar a sementinha para que ela floresça numa árvore realmente que frutifique com frutos de muita luz. E nós temos sempre que refletir: será que nós queremos ficar no lixão? Ou nós vamos aproveitar a reciclagem espiritual e passar para um nível mais elevado? E quando o planeta se modificar, ficaremos no planeta, ninguém vai para outro, não. Isso é outra deturpação que a gente ouve. A Terra vai ser um mundo regenerado, eu vou para outro planeta. Eu não. Vai ser mundo regenerado, eu quero ficar aqui. Quem vai para outros mundos são aqueles que vão ter que ir para mundos primitivos, como os capelinos foram. Então existem mundos em que essas pessoas vão ser orientadores. Aqui na Terra não vão servir mais, porque a Terra estará em outro estágio. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nisso. Não, eu quero ir para outro planeta. Eu não quero não, porque eu não vou para planeta melhor, eu tenho que ficar aqui mesmo quando isso aqui melhorar. Né? A gente botar a carpetar, pintar a casa, botar refrigerado, ficar tudo bonitinho e ficar aqui. Né? Uma casa acolhedora, pintar de novo com azul até mais luminoso, e é aqui que eu quero ficar. Não quero ir para o planetinha cinzento lá para servir de instrutor, não, e depende de mim. Minha gente, para encerrar, eu trouxe uma mensagem de Bezerra de Menezes, recebida através de Divaldo Franco, que fala muito bem, lindamente, dessa transição planetária. Está na internet, e eu fico até comovida, e foi uma mensagem recebida por Divaldo Franco no dia 13 de novembro de 2010, em Los Angeles. Aliás, só um parênteses também, em Los Angeles, Estados Unidos. E a gente ainda duvida que o Brasil seja a pátria do Evangelho, que seja o coração do mundo, que é daqui que vai ser o foco, a grande sementeira das ideias trazidas por Jesus na doutrina espírita. Que os brasileiros espíritas vão para outros países, para outras cidades, para outros lugares, e levam e criam núcleos de estudo da doutrina. Isso vai se espalhando. Então, uma companheira nossa, até a minha amiga, até pessoal, foi convidada de uma casa espírita, irmã, do Centro Espírita Maria Angélica. Ela foi convidada para falar na ONU sobre espiritismo. É claro que não estava na Assembleia Geral da ONU, mas, gente, é muita coisa. Para uma doutrina que foi perseguida, em que os primeiros espíritas tinham que se cadastrar como contraventores na polícia, e agora do Brasil sai uma brasileira nordestina e vai para a ONU falar sobre espiritismo. É muita grandeza, é muita coisa mesmo, e é a prova que o planeta está em processo de regeneração. Então, evidentemente, eu não vou ler a mensagem toda, mas vocês podem acessar na internet, que diz assim, Bezerra, né, dizendo, e Divaldo psicografando: meus filhos, que Jesus nos abençoe. A sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Sucede que a Terra vivencia nesse período a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia.
e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão. As ameaças de natureza sísmica, o crime que campeia solto e a floração da juventude entrega-se, com exceções, ao abastardamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão libertando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nessa hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. E ele agora dá uma chamada para os médiuns. Aos médiuns cabe a grande tarefa de ser ponte entre as dores e as consolações. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Olha a responsabilidade dos médiuns, né? Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora, e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Então, que seja a nossa reflexão as palavras do Dr. Bezerra, que vamos nos esforçar para ficarmos no mundo regenerado e não sermos exilados do planeta. Muita paz, que Jesus nos abençoe.